Cruzeiro oficializa a contratação de Fagner, lateral assina contrato por uma temporada, cedido por empréstimo pelo Corinthians. Fagner chega ao Cruzeiro depois de uma série de notícias no final de 2024, dessa possibilidade dessa transação, e de fato ela aconteceu. E aí é que a gente tem que separar algumas análises sobre essa contratação. Primeiro, do lado do Cruzeiro. Chega por empréstimo, ainda não foi revelado se vai pagar o salário integral ou parcial. Pela modalidade que o Corinthians pratica com alguns clubes, e quando o Corinthians não tem intenção de ficar com o jogador no seu elenco, muito por conta do alívio da folha salarial, que, o, que os presidentes, enfim, que as diretorias acabam fazendo dos clubes, eu imagino que deve ser uma modalidade parcial. Então, o Cruzeiro não vai pagar o salário integral do Fagner, está chegando provavelmente sem custos, imagino que não é uma transação que envolva algum benefício, a não ser que tenha alguma questão de metas por jogos, ali, obrigação de compra. Acho difícil porque o Fagner vai fazer 36 anos em 2025. O jogador já está no fim de carreira, então eu imagino que é, não tenha nenhuma compensação financeira por metas atingidas. Então, do lado do Cruzeiro, é um bom jogador, um jogador que chega para ser reserva do William, na minha visão, mas é um jogador experiente, é, já disputou mais de 500 jogos pelo Corinthians, já jogou Copa do Mundo. Então, acho que para esse elenco que o Cruzeiro está montando para tentar alçar voos maiores em 2025, visto que o Cruzeiro acabou 2024 ali apenas com a Sul-Americana, né? Teve a possibilidade de conquistar a Copa Sul-Americana para ir diretamente para a Libertadores e acabou que nem via Brasileirão conseguiu ali disputar as fases iniciais da Libertadores. O que eu queria trazer, que talvez nem todo mundo se recorda, é que o Fagner ele renovou contrato com o Corinthians até o fim de 2026, no meio do ano, né? Então, até o meio do ano aqui, o Fagner tinha renovado esse contrato com o Corinthians, então tinha prorrogado o vínculo, né? Se encerrava em 24, no meio do ano prorrogou, e é importante lembrar, né, que o Mateuzinho até aquele momento não estava como titular, não tinha se encontrado no Corinthians, e aí eu imagino que a renovação foi por mais uma segurança, até porque a gente sofre, na minha visão, né, uma carência de laterais no futebol mundial. Quando eu falo carência, é comparado à qualidade, né? O jogo mudou muito praticamente, mas grandes laterais, e eu vou, obviamente, puxar a sardinha para o nosso Brasilzão, a gente fala de Roberto Carlos, falar de Cafu, enfim, né, tantos outros laterais, né, o próprio Marcelo, que, enfim, teve esse caso com o Mano Menezes recentemente, mas foi um lateral que lá fora é bem renomeado, outros laterais que passaram aí durante as trajetórias, e de fato a gente vive uma safra de laterais aí um pouco enxuta na minha visão em relação à qualidade. E mesmo com a copinha começando e a gente tendo as categorias de base, sub-15, 17, enfim, a gente não consegue emplacar um grande lateral. A gente sofre já com isso na nossa seleção brasileira, mas imagino que seja algo numa relação de uma safra mundial que não esteja muito bem. Bom, enfim, fato é que o Fagner não sei se vai de fato voltar ao Corinthians, ele ainda tem o vínculo até 2026. Tudo vai depender de como vai ser essa temporada de ambos os clubes, imaginando alguns cenários de que o Mateuzinho não esteja tão bem, o Fagner não esteja tão bem no Cruzeiro, possa ser que ele retorne para encerrar a carreira no Corinthians. Pode ser que não. Pode ser que, por alguma consequência, alguma posição, ele acabe tendo a titularidade no Cruzeiro. E aí o Cruzeiro possa querer exercer mais um ano de empréstimo ou dar alguma compensação financeira para o Corinthians e ficar com o jogador por um pouco mais de tempo. A questão, quando a gente olha para o lado do Corinthians, a gente vai. Aqui não é plantar nada, tá? Mas é uma outra notícia que é importante a gente destacar. O treinador da Juventus anuncia a saída de Danilo, falando que é para o bem de todos. Então, ele sequer viajou para a Supercopa. E na entrevista coletiva, né, abre aspas aqui para o Thiago Mota, que o Danilo não faz mais parte desse projeto. Já fomos claros, é uma decisão tomada para o bem de todos. Então, acho que uma decisão aqui bem convicta, aqui, bem sem meias palavras, acho que bem direto aqui o Thiago Mota. E o Danilo tem contrato
com a Juventus até o meio do ano. Então, o perfil aqui do Danilo, até buscando um pouquinho aqui no Transfer Market, vai completar 34 anos, tem um contrato com a Juventus aqui até o final da temporada europeia, e já poderia assinar um pré-contrato, né, com algum clube. E aí não sei se, por exemplo, essa saída do Fagner possa estar ligado com a chegada do Danilo no Corinthians. Isso aqui não é plantando nenhuma informação, mas é uma questão que me espanta um pouco, porque hoje quem seria o lateral reserva do Mateuzinho? Né? Um lateral reserva que a torcida do Corinthians, deixem aí nos comentários que, quem seria o reserva? Tem alguém na base que vocês olham e falam assim, olha, daqui a alguns anos pode disputar posição com o Mateuzinho. O Fagner era uma peça importante para a questão de elenco, ali em relação a toda a pressão que já viveu o Corinthians na última temporada. Terminou bem, mas é importante salientar que o ano do Corinthians, ele, na minha visão, não pode ser encarado como um ano vencedor. Você conseguir uma classificação para pré-Libertadores com tanto de investimento que foi feito nos últimos anos, como a folha salarial que o Corinthians tem, isso é muito pouco, comparado aos que os rivais estão conseguindo fazer nos últimos anos, exceto o Santos, que também vive uma seca de títulos e acabou de retornar para a Série A. Mas eu acho que é muito pouco. Acho que é muito pouco. E aí, quando a gente olha para perfil dos laterais, são dois laterais que Fagner estatura um pouco menor, né, do que a do próprio Danilo. A diferença de idade é de 2 anos, né, visto que Fagner vai fazer 36 e o Danilo faz 34 somente depois. E o Danilo já jogou no Madrid, Manchester City, no próprio Porto, foi revelado aqui pelo América Mineiro, se transferiu para o Santos. E no Santos, de fato, foi quando a gente acabou conhecendo o Danilo. Eu acredito que hoje, olhando o que pode render os dois jogadores, se o Corinthians de fato fosse buscar o Danilo no mercado, seria uma boa contratação. Só que aí você tem o Mateuzinho, que você investiu, teve toda aquela questão de demora com o Flamengo, questão das garantias contratuais e financeiras. Mas se você contrata o Danilo e você, enfim, acabar tirando um jogador que passou por grandes clubes na Europa, City, Juventus, Real Madrid, Porto, todos, todos campeões aí da Champions League. Então o Danilo, não sei se tem mercado muito na Europa para composição de elenco, acredito que sim, mas seria um bom reforço. Eu até acho que a nível de entrega, talvez o Alexandro, pelo nível do futebol brasileiro e pelas características do Alexandre, que é, na minha visão, um pouco mais ofensiva do que a do próprio Danilo, eu acredito que o Alexandre ele tende a entregar mais. Mas o Danilo seria uma boa contratação. Mas, se de fato o Corinthians não tiver condições de contratar o Danilo provavelmente vai ficar livre no mercado e eu acredito que alguns clubes poderiam sim buscar, né, o Danilo. O próprio São Paulo, que não vai ter o seu contrato aí com o Rafinha, enfim, Rafinha fez até um vídeo de despedida, também poderia ser uma das opções. O time de São Paulo acabou de trazer o Oscar. O tricolor do Morumbi teve um grande reforço aí para essa temporada de 2025. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês concordam que o Fagner deveria ser emprestado pelo Cruzeiro. E se o Corinthians fez certo em renovar com o Fagner lá no mês de 2024, a gente não tem pensando agora, mas lá atrás. E a terceira opção, se o Danilo seria uma boa contratação para o seu clube do coração. Tá? Deixa aí nos comentários e a gente vai sempre voltando aqui com mais informações, mais atualizações do mercado da bola, notícias aí importantes para a gente comentar. Beleza? Aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E é isso, gente. Vamos começar 2025 com tudo. Tem bastante coisa para acontecer, tem Super Mundial, vixe, tem bastante conteúdo para fazer, então bora pisar com o pé direito aí nesse acelerador. Beleza? Grande abraço, valeu, até mais. Eu fui!